Feliz com Jesus, meu irmão? Amém? Aleluia. Pode se assentar. Que semana maravilhosa, hein? Que semana maravilhosa. Que semana em que Deus vai nos assim surpreender poderosamente. Você crê nisso? Deixa eu perguntar a você, você tem fé mesmo para avançar? Tem fé mesmo para avançar? Então fique em pé mais uma vez, só um pouquinho só. Se você tem fé mesmo para avançar, pastor, eu tenho, pastor. Então eu creio que essa semana, e eu quero profetizar isso, em nome de Jesus Cristo, que algo de Deus irá acontecer na tua vida em razão dessa fé que você diz que tem para avançar. Porque quando Deus trouxe ao seu coração a fé pela palavra dele, não foi para você recuar, parar, desanimar, foi para você avançar. E algo no meu coração em Deus fala que essa semana será uma semana sensacional. Apesar da previsão do tempo indicar que o tempo não é bom, apesar que a previsão do tempo indicar que os dias não são bons, mas o Pai manda dizer que essa semana será uma semana sensacional. Aleluia! Glorifica Ele, meu irmão. Ele é o autor dessas coisas. Aleluia! Você tem fé para avançar. Então fala para o teu irmão que está ao teu lado, você tem fé para avançar, rapaz. Em nome de Jesus. Aleluia. Pode se assentar, já dei a profecia, já dei a revelação que Deus mandou dar, e agora vem a revelação da palavra direta do Pai para o seu coração. E a palavra, o tema é exatamente este, fé para avançar. Então, às vezes as pessoas podem pensar assim, o pastor Marco Aurélio já tinha preparado, Não, isso que Deus falou aqui no início, não estava nada preparado, porque é Ele que conduz, é Ele que faz, é Ele. Ele está aqui porque Ele te ama, e Ele sabe que você é uma pessoa de fé, e que você vai avançar. Amém? E eu quero compartilhar essa palavra que Deus colocou no meu coração com você, porque eu quero incentivar você, eu quero motivar você. Eu quero dizer para você que coisas maiores de Deus estão para acontecer. Ainda que a terra não dê o seu fruto. Ainda que o diagnóstico do médico mostre o contrário. Ainda que o seu patrão diga não tem como. Eu quero dizer em nome de Jesus para você. O Deus que é poderoso para fazer muito mais do que qualquer previsão contrária, Deus irá fazer. Amém? O texto que nós vamos ler é um texto para alguns conhecido, quem lê a Bíblia, normalmente quem estuda a palavra, né, está exatamente em Êxodo capítulo 14. A partir do verso 10, vocês vão acompanhar essa leitura. E eu quero ler porque é baseado nessa leitura que nós estaremos compartilhando com você a revelação do Pai para o seu coração. Ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles. E aterrorizados clamaram ao Senhor, disseram a Moisés: foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que fez você conosco, tirando-nos de lá? Já não lhe tínhamos dito no Egito? Deixe-nos em paz. Seremos escravos dos egípcios. Antes ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto. Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes, e vocês irão ver o livramento que o Senhor trará a vocês hoje. Porque vocês nunca verão os egípcios que hoje veem. O Senhor
lutará por vocês. Acalme-se. Acalme-se. Tranquiliza a pessoa que você conhece. Amanhã você chega para uma pessoa que você conhece e assim, fica tranquilo, calma. Por quê? Porque Deus lutará por você. Guarda essa palavra e dê para alguém amanhã que você sabe que está precisando ouvir. Ei, acalma o teu coração. Por quê? Porque Deus lutará por você. Disse então o Senhor a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Erga a sua vara e estenda a mão sobre o mar, e as águas se dividirão para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Eu, porém, endurecerei o coração dos egípcios e eles os perseguirão. Olha só que coisa terrível. Deus endureceu o coração do inimigo para perseguir o povo dele. Já parou para pensar nisso? Que Deus endurece o coração do nosso inimigo para perseguir você? Por quê, pastor? Você vai saber por quê. Tem uma história aí. E serei glorificado com a derrota do faraó e todo o seu exército, com seus carros de guerra e seus cavaleiros. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu for glorificado com a derrota do faraó, com seus carros de guerra e seus cavaleiros. A seguir, o anjo de Deus, que ia à frente dos exércitos de Israel, retirou-se, preste bem atenção nisso daí, colocando-se atrás deles. Atrás de quem? Atrás do povo. O anjo ia na frente, saiu da frente e se colocou atrás. Você sabe por quê? Porque entre o anjo e o povo, entre o exército inimigo e o povo, Deus colocou um anjo dele. Eu quero dizer que Deus colocou um anjo exatamente atrás de você, entre você e o seu inimigo. Ele nunca vai te alcançar. Ele pode te perseguir, mas ele não vai te alcançar. Eu vou repetir para você entender. O seu inimigo vai te perseguir, mas ele não vai alcançar, porque o Senhor coloca um anjo atrás de você para te guardar, para te proteger, para impedir que o inimigo alcance você, a sua casa, a sua família. Em nome de Jesus. Comece a ver isso, querido. Comece a enxergar essas coisas. E o texto continua dizendo, eu só estou no texto, a revelação só está no texto. A coluna de nuvem também saiu da frente deles e se pôs atrás, entre os egípcios e os israelitas. A coluna de fogo, de nuvem. A nuvem trouxe trevas para um e luz para outros, para o outro. De modo que os egípcios não puderam aproximar-se dos israelitas durante toda a noite. Acalma o teu coração. Eu não vejo saída, pastor. Diz o Senhor para você, acalma o teu coração. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor afastou o mar, e o tornou em terra seca, com um forte vento oriental que soprou toda aquela noite. As águas se dividiram e os israelitas atravessaram pelo meio do mar em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. E você muitas vezes duvida do Deus que você está buscando. O que Ele é capaz de fazer para abençoar, guardar e levar você aonde Ele quer que você chegue. O texto nos fala
sobre o momento em que Moisés, pela direção de Deus, retira o povo do Egito da escravidão e conduz o povo para a terra prometida. Mas veja, os israelitas tiveram que mudar o rumo da jornada e acampar no deserto. Entre o deserto havia o Mar Vermelho. Pastor, se Deus sabia que o deserto, que aquele caminho ia levá-los ao Mar Vermelho sem uma saída, por que que Deus levou o seu povo, tirou da escravidão, para chegar num lugar sem saída para ser massacrado pelo inimigo? Por quê, pastor? Preste atenção no que Deus está falando com você. Todo mundo acha que nós estamos sem saída, mas é aí que Deus age. É bem verdade que o caminho não era o mais fácil, não era o mais perto, não era o caminho mais lógico, não era o caminho mais visível, mas era o caminho de Deus. Eu vou repetir. Não era o caminho mais perto, não era o caminho mais fácil, não era o caminho mais lógico, não era o caminho mais visível, mas era o caminho de Deus. Era o caminho de Deus. E ia diante do povo, uma coluna de nuvem durante o dia e durante a noite uma coluna de fogo. Qual era o propósito, pastor? Para que o povo avançasse mais rápido na fé. Deus quer que você avance na sua fé. E para isso Deus vai fazer coisas que você não espera que Deus fará. A situação era tão adversa que o povo de Israel ficou sem saída. É possível que algumas situações que nós possamos ter vivido ou iremos viver, não encontremos a saída. E quando não tiver saída, pastor, aí vem o milagre. Aí vem o milagre. Você está entendendo? Quando nós avançamos na fé, não pense que nós não vamos encontrar obstáculos, vamos sim. E por qual motivo? Para tentar nos fazer parar. Para tentar fazer você desistir. Para tentar fazer você desanimar. Mas você não vai desanimar. Você não vai parar. Certamente Deus, querido, também vai te ajudar e vai te abençoar. Mas você precisa ter fé para avançar. Quantas vezes nós somos impedidos de seguir adiante? Quantas vezes nos sentimos assim, abatidos, desanimados, cansados, algumas vezes paralisados? Verdade, pastor, verdade. Há situações em que as pessoas se entregam, e aí surge então a depressão, surge então a loucura, surge então a separação, surge então tantas outras coisas, e as pessoas não entendem. O que aconteceu, pastor? É que aquela pessoa parou. Eu não sei quais são as lutas que você está vivendo na tua vida. Não sei. Não conheço os seus problemas, seus dramas. Não sei. Mas eu sei que o mesmo Deus que mandou aquele povo marchar
é o mesmo Deus que está aqui hoje dizendo para você, marche. É o mesmo Deus. Ou você crê nisso, ou você deixa de ser um cristão. Deixa de dizer que eu creio em Deus. Não crê. Porque o mesmo Deus que chegou para o povo dele, para Moisés, disse assim, ei, por que você está clamando a mim, Moisés? Diga para o povo marchar, mas marchar para onde? Ao mar. Levanta aí o cajado para o mar. Como, irmãos, e quando Moisés, com todo o conhecimento que ele tinha, irmãos, Moisés foi o único homem registrado na Bíblia que viu Deus de costa. A Bíblia diz que nenhum homem viu a face de Deus. Moisés foi o único homem que viu as costas de Deus. Como que um homem que era tido como amigo de Deus, tão íntimo, ele não conseguisse imaginar o que Deus poderia fazer ali? Você sabe que muitas vezes é assim. Deus tem poder, pastor. O mesmo Deus que mandou marchar está dizendo para você aqui hoje, ei, quem mandou você clamar a mim? Continue marchando, continue tendo fé, continue acreditando, continue lutando, continue. Porque é a sua fé, querido, nesse poder, nesse Deus poderoso, que vai fazer com que aquilo que não existe passe a existir. Não tinha terra seca para eles passarem, tinha um mar, mas Deus abriu o mar. E Deus, irmãos, se não abrir o mar, pastor, Ele vai fazer você andar por cima do mar, mas você vai atravessar aquele mar e vai chegar no outro lado do mar, dando glória a Deus e louvando o nome do Senhor, aleluia. Eu creio assim, meu irmão. A minha fé não é abalada, o meu espírito continua firme e forte. É assim que Deus falou para Moisés. O que é que falar ele para eles continuarem? O que é que eu tenho que fazer, pastor? O que é necessário para eu avançar na minha fé diante de tanta decepção, de tanta frustração, de tanto obstáculo, pastor? Eu só vejo, só acontece. O que eu tenho que fazer? A primeira coisa que você tem que fazer, querido, coloca isso, escreve isso. Decida não recuar. Recuar não é uma opção. Sabe o que o povo falou para Moisés, o povo de Israel? Por que você nos tirou do Egito? Melhor se nós estivéssemos lá. Vamos voltar para o Egito. Fala para o teu irmão, recuar não é uma opção. Disseram a Moisés, foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto. Olha só que povozinho abençoado, irmão. O que você fez conosco tirando-nos de lá? Já não lhe tínhamos dito no Egito, deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios. Antes ser escravo, olha só, irmãos, antes ser escravo dos egípcios do que morrer no deserto. Eu prefiro morrer no deserto do que ser escravo do inimigo. Eu prefiro morrer do que me tornar escravo de Satanás. Escravo das coisas que podem destruir você. Você é dominado por alguma coisa que está destruindo a sua vida? Olha o que o povo disse. Eu prefiro, irmãos, morrer no deserto, na presença de Deus, do que, irmãos, ser escravo no Egito, longe da presença de Deus. Mas, infelizmente, tem gente que faz essa escolha. Eu prefiro continuar como escravo, para não morrer no deserto, mesmo sabendo que no deserto eu tenho Deus, e no Egito eu tenho Faraó. Quem que você escolhe? Infelizmente tem gente que escolhe Faraó, mesmo sabendo que Deus é Deus. Faz a leitura.
Faz a leitura. Mas são problemas, pastor. Para mim, irmãos, problemas são oportunidades para descobrir soluções de Deus na minha vida. Qual é a solução, Senhor? Não pode deixar de avançar. Um autor de um livro, muito bom esse livro, depois eu passo para vocês, ele diz assim: a vida pode nos dar 1000 motivos para desistir, mas Deus sempre nos incentiva a prosseguir. Todos os dias nós temos motivos para desistir, mas Deus sempre me incentiva: Marco, não desista, prossiga. Não pense em recuar, não pense em voltar atrás. Não desista dos seus sonhos, não desista do seu casamento, não desista dos seus filhos, não desista do seu ministério, não desista da sua vida, não desista do que Deus preparou para você. Simplesmente creia que Deus tem uma saída, que Deus tem um escape. O salmista Davi experimentou isso na vida dele, e ele disse no Salmo 46, verso 1, Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Sempre presente na adversidade. Ele ainda diz em outro salmo, ele diz: levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. A fé para avançar requer de nós perseverança. Não é uma opção para você que diz que crê em Deus, que tem fé em Deus, recuar. Não é uma opção. É prosseguir adiante, em nome de Jesus, amém? Então não desista, acredite. Tem gente desistindo do casamento, tem gente desistindo dos filhos, tem gente desistindo, sabe, dos planos de Deus na vida dele, tem gente desistindo dos sonhos que Deus colocou no coração dele, tem gente desistindo das coisas que Deus falou para ele. Por quê, pastor? Porque elas não acreditam mais no Senhor. Porque para mim isso é uma expressão de incredulidade, de dizer assim, eu não acredito que Deus pode mudar essa história. Por isso que Deus falou para Moisés, por que esse povo está clamando para mim? Fala para eles marcharem. Ou eles acreditam em mim, ou eles vão ficar no deserto. E Deus não preparou o deserto para você. Deus preparou para você uma terra que mana leite e mel. Você entendeu isso ou não entendeu? Deus não preparou o deserto para o povo dele. O deserto era só uma passagem, um caminho. Não era o lugar para se ficar. O que ele preparou foi uma terra. Segunda coisa, acredite no livramento do Senhor. Moisés respondeu, não tenho medo. Diga aí, não tenho medo. Diga, não vou ter medo. Amém? E eu continuo profetizando com a palavra. Fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor vai trazer sobre a tua vida, sobre a tua casa. E o texto continua dizendo, porque vocês nunca mais verão os egípcios, que hoje veio o Senhor, lutará por vocês. O Senhor lutará por vocês. Tenham calma, tenham paciência. Não desanime, não desfaleça. Em nome de Jesus. O que eu faço, pastor? É o que a Bíblia está dizendo para você fazer. O quê? Não desfalecer,
não desanimar. Por quê, pastor? Porque Deus não te desamparou, Deus não te deixou, Deus vai lutar por você, Deus está lutando por você, meu irmão, minha irmã, meu amigo. Meu Deus, gente, às vezes a gente não entende o que Deus está fazendo, mas creia nele, Ele vai trazer o livramento. E Moisés acreditava no livramento do Senhor. Não temer, permanecer firme, e Deus vai trazer o livramento dele. Eu sou o Senhor teu Deus que te livro. Jeremias profetizou isso. Deus é um Deus que traz livramento. Então acredite no livramento do Senhor. Na hora certa Deus vai trazer o livramento. Deus vai fazer com que aquela porta apareça e que hoje não tem porta nenhuma. Deus vai fazer com que aquele caminho que não tenha saída apareça saída. Eu não posso fazer, mas Deus pode fazer. Porque Ele fez o mar se abrir em terra seca e manteve uma parede de água à direita e outra à esquerda, enquanto o povo passava seco pelo mar. Então, pastor, ainda há uma esperança? Sempre haverá uma esperança. Quando você acredita que Deus pode trazer o livramento para você, para a sua vida, para a sua casa, para a nossa nação. Por que nós estamos orando pela nossa nação? Por que nós estamos clamando pela nossa nação? Porque Deus despertou a igreja dele. Deus despertou a igreja dele para reivindicar dele essa nação. Pede-me as nações por herança e eu as darei. É o texto bíblico. Gente, pelo amor de Deus, ou a gente acredita nessa palavra, ou a gente deixa de ser crente, ou deixa de ficar nessa bobagem de ir para a igreja, dizer assim, eu creio em Deus, que eu sou de Jesus, que eu sou salvo. A diferença está em a gente acreditar nessa palavra. E por que Deus faz as coisas? Ele quer nos ensinar. Então Ele levanta a igreja dele no Brasil, e a igreja começou a clamar e jejuar pelo Brasil, porque haverá um avivamento dessa nação. E esse avivamento vai vir porque a igreja se levantou para orar e jejuar por essa nação. Nós não estamos orando e jejuando por um homem ou por uma mulher. Nós estamos orando por uma nação cujo Deus já deu a promessa de que essa nação será uma nação de avivamento. Então continue acreditando. Continue acreditando. Continue acreditando. Mas nós não vemos saída, pastor. A nossa esperança e a nossa fé está nele. Aleluia. Tem gente que chega para mim, pastor, não vejo saída no meu casamento. Eu disse, então por que você não é crente? Porque você não acredita em Deus. Porque se você acreditasse na palavra de Deus, você diria para mim assim, eu acredito que meu casamento tem jeito, eu acredito que a minha vida tem jeito, eu acredito que o meu filho tem jeito, eu acredito que o meu marido tem jeito, eu acredito, pastor, que Deus pode fazer isso. Porque se chegar para mim e dizer, pastor, não tem jeito, eu vou dizer, você não acredita na palavra de Deus. Não acredita em Deus, mas na palavra dele você não acredita. E Deus não se separa da palavra dele, porque o texto de João capítulo 1 é bem claro. E o verbo se fez carne, palavra. E ele habitou entre nós. Então não vem dizer para mim que você é crente, para chegar para mim e conversar comigo e dizer assim, pastor, não, senhor, meu filho. Amém? Glória a Deus. Tem mais. Por que isso, pastor? Porque a fé que Deus despertou em você é uma fé para avançar. Não é uma fé para recuar. Não é uma fé para desistir. Não é uma fé para desanimar. Não é uma fé para jogar tudo para o alto. Não é uma fé para se entregar em outras coisas. Não. É uma fé para avançar. Terceira coisa, entenda que chegou o momento de marchar. Disse então o Senhor a Moisés, por que você está clamando a mim? Diga a eles para marcharem, sigam adiante. Diga aos filhos de Israel, marchem. Deus deu uma ordem. E aí, pastor? Mas o povo tinha o livre arbítrio
para obedecer ou não. Tem gente que avança e experimenta o milagre, porque obedeceu. Mas quem não obedece, não vai avançar e vai ver a sua destruição. E ainda depois que vê a destruição, quer culpar a Deus. Por que que Deus deixou isso? Não. Deus te deu um comando, te deu uma ordem pela palavra dele, mas você não quis obedecer. Obedeça. Tem muito crente, muita gente que se vitimiza. O que é isso, pastor? Se coloca como vítima de uma situação que o destruiu ou que fez alguma coisa, algum problema que veio trazer prejuízo dele. Eu costumo dizer o seguinte: nunca se coloque como vítima. Jamais. Se coloque diante de Deus como um coração quebrantado. Reconheça o seu pecado, confesse, deixe, diga: Deus, muda essa história. Deus vai mudar essa história. Mas quando você quer se vitimizar, é porque você quer colocar você quer colocar a culpa ou no problema, ou em Deus, ou em outra pessoa. Por quê? Porque você não quis obedecer ao que o Senhor falou com você. Diga: o povo vai marchar. E o povo obedeceu. Deus sabia que se o povo continuasse ali só orando, não ia acontecer nada. Tem gente que está orando, estou orando, pastor. E Deus está falando assim: senhor, irmão, você precisa marchar, ué. Vai. Faz o que eu estou mandando. Não faz. E quer ver o mar se abrir. Não vai. Então orar é muito bom, nós temos que orar, mas nós temos que seguir adiante, nós temos que avançar, nós temos que fazer o que Deus nos manda fazer. Naquele momento Deus está falando para Moisés o seguinte: fala para o povo para trocar a oração pela ação. Diz para eles agirem. Como, Deus? Atravessar o mar. Moisés disse assim: ó, nós vamos marchar. Marcha. Mas para onde, Moisés? Calma, Deus vai mostrar. É lá para frente. Mas tem o mar. Não tem problema não. Se ele falou, o mar vai acontecer alguma coisa. Ou o mar vai abrir, alguma coisa vai acontecer. Aí Deus fala para ele assim: levanta o cajado sobre o mar. Deixa eu falar uma coisa aqui, me acompanha aqui. Deus sempre coloca em nossas mãos um instrumento que vai fazer o milagre acontecer. Pode ser um cajado, pode ser uma funda, Davi, com uma pedrinha. Você está me entendendo? Pode ser um machado que caiu na água e o profeta Eliseu orou e um machado flutuou. Eu vou repetir para você guardar. Deus sempre coloca um instrumento nas nossas mãos para poder o milagre acontecer. E isso é determinante. O milagre vai acontecer, em nome do Senhor Jesus. Entendam uma coisa: a oração, ela precisa ocupar um lugar principal em nossa vida. Mas tem que haver lugar para ação. Existe um tempo para orar e um tempo para agir. Você entende isso? Amém? 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 Mas muita gente não faz. Pastor, eu estou orando, agora estou esperando Deus agir. Deus está falando: não, você que vai agir. Eu te dei um instrumento para agir. Faz. Você está me entendendo, irmão? Amém? Você sabe por que nós temos a casa de paz e algumas casas estão sendo abençoadas? Nós oramos, pastor, mas famílias estão sendo impactadas por outras famílias, porque elas foram. Salva as vidas, pastor. Salva as vidas, Senhor. Eu estou orando. Sim.
Mas Deus está falando para você ir lá. Pregue a palavra, ore por eles, ministre sobre a vida deles. Eu estou orando para Deus mudar, pastor, o ambiente do meu trabalho. Só orando? Comece a profetizar no ambiente do seu trabalho. A palavra de Deus não é a sua palavra. Amém? Amém? Eu estou orando para Deus fazer algo na minha escola. Comece a profetizar na sua escola. Você acha que Deus não vai fazer alguma coisa? Vai, mas Ele coloca o instrumento nas tuas mãos para você fazer. Você está entendendo, irmão? Ou não? Amém? Quem está entendendo, diga graças a Deus. Aleluia. Às vezes, sabemos o que fazer em determinadas situações, mas oramos por mais direção como desculpa para adiar uma decisão que precisa ser tomada. Isso se chama medo. Às vezes oramos pela restauração de um casamento, mas não agimos para que essa mudança aconteça. Estou orando, pastor, para Deus, restaurar o meu casamento, porque tem coisa, mas você está agindo? Você está fazendo o quê? Me diz, eu estou fazendo isso e isso. Então deixa eu te mostrar o que a palavra diz que você tem que fazer sobre casamento. É isso aqui. Mas isso aí, pois é. E o cara quer que Deus restaure. Deus só vai restaurar pela palavra. Então você tem que agir pela palavra. Se você não entendeu ainda, deixa eu voltar. Você tem que agir pela palavra. A ação que Deus quer de você é pela palavra. Não é pelo seu conhecimento. Não é pelo que o psicólogo diz. Não é pelo que os livros dizem. É pelo que a palavra diz. Mas eu quero a restauração. Às vezes oramos por uma situação adversa, mas não agimos para ver a resolução do problema. Eu ouvi muita gente, nesse tempo do Brasil, dizer, o papel da igreja é orar. Vi pastores dizendo isso. Pastores amigos meus. Marco, nosso papel, o papel da igreja é orar. Eu disse, é verdade. Mas se a igreja orar e não agir, ela vai continuar omissa. E o inimigo vai tomar o lugar. Às vezes oramos para que Deus esteja arrancando de dentro de nós uma amargura. Mas não agimos com atitudes de perdão por aqueles que nos feriram. Deus tira essa amargura do meu coração. Deus está falando para você. É só você liberar perdão, filho. Vai. É um instrumento. Mas eu que fui ferido, eu sei disso. Mas o caminho para a sua amargura sair é você liberar. Perdoa quem te feriu. É possível que o mar ainda não esteja sendo aberto para algumas pessoas, porque ao invés de estar agindo, você está acomodado orando, sem agir. Você já tem a direção de Deus para resolver o seu problema. Já tenho, pastor. Mas o que acontece? Você continua orando, quando na verdade você deveria estar marchando. Você está esperando que Deus lhe dê sua vitória, sem você fazer a sua parte. Não vai acontecer. Você tem que fazer a sua parte. Abrir o mar é com Deus, mas marchar é com você, é comigo. Somos nós que temos que marchar. Ei, vamos marchar, vamos avançar, em nome de Jesus, aleluia. Seu momento já chegou, vai marchar em nome de Jesus. E por fim,
Siga corretamente as orientações de Deus. Corretamente. Olha o que Deus fala. Erga a sua vara, estenda a mão sobre o mar, e as águas se dividirão para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar. Atravessaram pelo meio do mar em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Anote essa frase. Anote se você puder. Eu estou liberando o celular para você anotar. A obediência nos prepara para ver o milagre acontecer. Se você não seguir corretamente a orientação que Deus te deu, você não vai ver o milagre acontecer. E olha que eu vejo crentes, e muitos crentes que dizem assim, pastor, eu ainda não vi o milagre. Tem alguns que eu já falei essa frase aí. Eu digo assim, o que Deus mandou você fazer, você está fazendo? Mas o que Deus manda a gente fazer, pastor, numa situação dessa? Olha só, o que tem de crente que não conhece a palavra é uma coisa absurda. Absurda. Não precisava nem vir ao pastor para perguntar ao pastor assim, pastor, me dá um conselho sobre isso. Qual é o conselho, irmão, que o pastor dá para uma ovelha que vem com um problema? Eu tenho 35 anos que eu sou pastor, cheio de cós salteado. Problema financeiro, eu sei. Problema de casamento, eu sei. Problema de vício, eu sei. Problema de não sei o que, eu sei. Eu sei. Ah, o senhor então sabe, irmão, são 35 anos militando com a palavra. Meu problema é esse, pastor. Eu abro o texto bíblico lá, ó. Deus manda você fazer assim. Eu não sabia. Ou eu sabia, mas não obedeci. E o que você quer ouvir de mim? Você tem que ouvir o que Deus tem para você. Não sou seu psicólogo. Eu sou seu pastor. Para te ajudar a você caminhar na palavra, no caminho, na fé que lhe sustenta e que vai levar você ao céu. Você está entendendo, irmão? Então, siga corretamente. A obediência, como eu disse, nos prepara para ver o milagre acontecer. Foi a obediência de Moisés às orientações de Deus que fez com que o mar se abrisse. E se Moisés não fizesse, pastor, o mar não iria se abrir. Então tem gente que está matando destruindo a sua própria vida, a sua própria casa, a sua própria família. Tem jovem que está se autodestruindo, por quê? Tem gente que está se autodestruindo, por quê? Porque Deus está te dizendo algo e você não está seguindo as orientações. Moisés não deu ouvidos aos palpites, opiniões das pessoas que naquela hora, vamos voltar, vamos não sei o quê. Moisés não quis nem saber, ele quis ouvir a direção de Deus. Ele não se ateve à murmuração do povo. Ele seguiu o que Deus falou para ele fazer. Faça assim. E ele fez exatamente assim. E a fé para avançar tem que ser assim. Fazer o que Deus falou. Quem quer milagre, todo crente, toda pessoa deseja. Mas sem obediência, a orientação correta de Deus, não vai ver milagre. Eu já aconselhei pessoas por 6, por 5 meses, por 10 meses, por 1 ano, por 2 anos, quase, eu e a pastora. Nada mudou. Por quê, pastor? Porque não seguiram a orientação da palavra.
Não adianta, se não obedecer não vai, o milagre não vai acontecer. Vai lá. Fala para ele mergulhar 7 vezes no Jordão. Não. Por que não 2? Por que não 3? Por que não 4 vezes? Por que não 5 vezes? Por que não em outro rio mais limpo? Dizia aquele comandante. Mas não. Ele só seria curado se ele fizesse exatamente como Deus falou para ele fazer. Vai ter que ser no Jordão, que era um rio sujo naquela época, e teria que ser 7 vezes. Mas 6 vezes não resolveria? Não, por quê? Porque Deus disse 7. Então se Deus fala para você 7, por que você quer no 6? Por que você quer no 5? Por que você quer dizer para ele que já fez tudo? Não, ainda tem algo que Deus está falando para você fazer e você ainda não fez. E talvez a sua fé não está levando você a avançar, porque você não está seguindo corretamente as orientações que Deus está falando para você. Não é o que o pastor está falando para você. Eu não me meto na tua vida. Eu não controlo a tua vida. Eu não sou autor da sua fé. Eu não sou consumador da sua fé. Eu sou seu pastor. Só isso. O homem que é responsável para direcionar você na palavra. Porque é a palavra que vai levar você a ver o milagre se você obedecer a palavra. Amém? Você está entendendo, irmãos? Aleluia. A fé para avançar é assim. E eu não vejo um povo de Deus recuando, desistindo. Eu vejo um povo de Deus avançando. Para a glória de Deus, amém? Amém? Você vai avançar para a glória de Deus. Você vai ver o mar, mas você vai dizer assim: não, eu creio no meu Deus que Deus pode abrir esse mar. E se Deus não puder abrir o mar, eu continuo crendo que Ele pode me fazer passar por cima desse mar. Mas uma coisa eu quero dizer para você: eu vou continuar avançando, eu vou continuar avançando, porque não importa se eu morra, eu vou continuar avançando e crendo no meu Deus. Aleluia! Vamos ficar em pé em nome de Jesus.